Olá, ouvintes! Estamos aqui em uma edição extraordinária do Petrocast. Hoje é quinta-feira, dia 10 de outubro, para responder a uma entrevista do juiz auxiliar da vice-presidência do TST, Rogério Neiva, divulgada ontem, em que ele defende a proposta do Tribunal para o Acordo Coletivo de Trabalho da Petrobras e faz uma série de considerações sobre uma possível greve de petroleiros. Como não poderia deixar de ser, essa entrevista gerou uma série de dúvidas entre os trabalhadores, por isso a gente resolveu gravar esse programa de hoje. Para falar sobre isso, a gente está aqui com o presidente do sindicato, Rafael Prado. Fala, Rafa. Olá, Manu. Olá, ouvintes do Petrocast. E com a advogada da FNP, Raquel Souza. Olá, Raquel. Olá, Manu. Olá, Rafael. Olá, categoria petroleira. Bom, se você ainda não ouviu a entrevista, a gente vai colocar um trecho aqui e vai colocar um link também no nosso Twitter, é o Petrocast1, que você pode baixar a entrevista na íntegra. Os petroleiros têm uma proposta na mão e o que devem avaliar é o que essa proposta representa. E eu diria que esta proposta foi uma das mais bem construídas nos últimos tempos pela vice-presidência do TST. E como isso aconteceu? Nós fizemos um esforço enorme ouvindo dos dois lados e realizando um profundo estudo sobre o acordo coletivo. A partir daí, considerando as divergências mapeadas, trabalhamos da seguinte maneira: o que comportava construções que pudessem atender as duas partes, seguimos esse caminho, como, por exemplo, fizemos com as cláusulas da terceirização e a nova proposta sobre o registro de tempo real contra a troca de turno. Quanto ao que não conseguimos fazer esta construção, estabelecemos uma lógica distributiva de concessões e contraconcessões. Se houver a rejeição da proposta, a mediação simplesmente se encerra e o caso terá que ser resolvido de um jeito ou de outro, com ou sem greve, por meio de um julgamento. E o que tem de acontecer no caso desse julgamento? O primeiro ponto importante é que, pela tendência da jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, as cláusulas sociais perdem a pré-existência. E o que significa? Significa que quando acabar a vigência da sentença normativa e havendo um novo dissídio, as cláusulas sociais simplesmente caem, desaparecem. Infelizmente, eu já vi isso acontecer. É muito triste. Bom, Raquel, eu queria começar com você. Quais são as suas considerações em relação à fala do juiz auxiliar? Manu, eu acho que a primeira coisa a ser pontuada é que o juiz auxiliar, ele exorbitou das suas funções. Um mediador, ele não pode interferir no poder de decisão da categoria. E aquele vídeo feito pelo juiz, ele acaba sendo tendencioso. Por quê? Porque ele traz argumentos no sentido de pressionar os trabalhadores a aceitarem aquela proposta, porque senão eles podem se dar mal. E trocando em miúdos é isso. E nós achamos que ele não poderia ter agido dessa forma. Não é à toa que a Petrobras e seus gerentes, aliás, gerentes da Petrobras, estão utilizando esse vídeo para jogar confusão na categoria e forçar a categoria a aceitar um acordo que lhe é altamente lesivo. Aqui eu não vou fazer uma comparação do acordo, da proposta do TST com o nosso acordo coletivo. Cada trabalhador da Petrobras conhece muito bem o acordo coletivo que tem. Por quê? Ele é fruto de lutas e greves grandiosas que garantiram a essa categoria diversas conquistas. E essas conquistas, elas estão sendo jogadas pelo ralo com a proposta de mediação do TST e com a proposta de novo acordo coletivo da Petrobras. Ele é prejudicial. É extremamente prejudicial. Bom, eu acho que é preciso desmistificar algumas coisas da fala do juiz auxiliar. A primeira é que isso aqui vai acabar num dissídio coletivo. Bom, se acabar num dissídio coletivo, isso não é ruim para a categoria petroleira. E por que não é ruim? Porque, como o próprio TST disse e deixou explicitado quando fez a primeira proposta de mediação às partes, aliás, a proposta que foi defendida pelo Dr. Rogério, lá se diz o seguinte, que num eventual dissídio coletivo, o TST irá manter todas as cláusulas pré-existentes, porque isso condiz com a jurisprudência unânime da seção de dissídios coletivos, que mantém as cláusulas vigentes até então. Bom, e por que mantém?
Não é que o TST está sendo magnânimo ao manter as cláusulas quando faz o julgamento do dissídio. Isso decorre de expressa previsão constitucional do artigo 114 da Constituição Federal, parágrafo 2º, aonde se diz que o TST não pode julgar aquém do que já existe. É isso que significa a tal das cláusulas pré-existentes. Se já existe uma condição atual, vigente há muito tempo, inclusive, que é o que a gente chama de cláusulas históricas, o TST não pode julgar abaixo daquilo. É por isso que o acordo, em um dissídio coletivo, o acordo, as cláusulas previstas no acordo serão todas mantidas por meio de uma sentença normativa de mais 2 anos. O exemplo disso foi o que aconteceu com Correios. O acordo dos Correios foi mantido integralmente. Ou seja, as cláusulas previstas no acordo passado dos Correios foi mantida integralmente. Bom, aí se coloca uma questão, mas daqui a 2 anos a gente já não vai ter mais cláusulas pré-existentes. Gente, daqui 2 anos a gente não sabe se vai existir mais Petrobras. Porque a política de destruição que tem sido levada a cabo pelo governo Bolsonaro e pelo presidente Castelo Branco implica no fim da Petrobras. 8 refinarias à venda, diversos ativos já vendidos. A questão é aceitar um acordo rebaixado como esse é pavimentar o caminho para a privatização. Porque não é fácil hoje vender tudo como eles querem, porque se existe uma categoria que tem um acordo coletivo muito bom e nenhum comprador quer comprar uma empresa onde os trabalhadores tenham tantos direitos. Então, por isso que querem acabar com os nossos direitos agora. Daqui 2 anos, em 2 anos, muita água pode rolar. Porque hoje eles podem conseguir estar impondo algumas derrotas. Mas isso não é para sempre. Não há mal que dure para sempre. Então, eu digo que hoje, um dissídio coletivo não seria a pior hipótese para a categoria. Muito pelo contrário. Inclusive, a Petrobras não quer um dissídio coletivo. A Petrobras tem tocado a política do terror para evitar uma greve, para evitar um dissídio coletivo, porque ela sabe que num dissídio coletivo as nossas conquistas vão ser mantidas por no mínimo mais 2 anos. Então, nesse sentido, é importante rejeitar essa proposta, porque se nós aprovarmos essa proposta do CST, contrário senso, daqui a 2 anos, a nossa base, a nossa cláusula pré-existente vai ser uma cláusula pré-existente rebaixada, de corte de direitos. E ganhar isso aqui de novo lá na frente, gente, vai ser praticamente missão impossível. Outra coisa que Dr. Rogério joga dúvida. A sentença normativa só vale dali para frente, caso os sindicatos não tenham feito protesto judicial. Os sindicatos da FNP fizeram protesto judicial para manutenção e prorrogação da database. Isso significa que, num eventual dissídio coletivo, todas as conquistas, todas as disposições, os efeitos retroagirão a 1º de setembro de 2019. Então, para concluir, Manu, aqui fica um chamado à categoria petroleira. Um chamado a resistir a esses ataques, a resistir à pressão. Nós estamos numa situação muito difícil, mas é possível pôr um freio nessa situação. E quem pode pôr um freio nessa situação é cada um dos trabalhadores da Petrobras, que tenho certeza não querem ver a sua empresa sendo fatiada do jeito que está sendo. Não querem ver o petróleo, todo o nosso petróleo, que antes era nosso, ser agora vendido a preço de banana para as grandes multinacionais. É essa categoria, é esse trabalhador que tem orgulho de trabalhar na Petrobras, que hoje vai dizer não a proposta e vai à luta para manter os seus direitos. Rafael, as assembleias de petroleiros já estão acontecendo e os resultados até agora têm sido contra essa proposta do TST e pelo início da greve. Diante dessa fala do juiz auxiliar, o que dizer aos petroleiros que ainda vão participar das assembleias? Isso, Manu. A Raquel foi muito feliz nas considerações dela. E, de fato, como você disse, as assembleias já estão rejeitando a proposta do TST,
Minas Gerais, podemos dizer que praticamente já aprovou a greve. A Bahia também, a rejeição está sendo muito forte. Campinas, enfim. Aqui a nossa primeira Assembleia teve um clima muito favorável ao indicativo de rejeição da proposta e construção da greve. Estamos fazendo com urna fechada para garantir que todo petroleiro e petroleira possa decidir com sua consciência para evitar o assédio moral da empresa e a promessa de punição para quem votar contra a Petrobras. E tudo isso que a empresa está fazendo não tem outro sentido senão, né, o desespero da Petrobras para evitar essa greve e evitar que a gente consiga renovar o nosso acordo coletivo de trabalho. A gente colocou para a categoria que era importante a unidade dos sindicatos. Felizmente, as duas federações estão indicando rejeição da proposta e aprovação da greve. Para nós da FNP não temos problema nenhum em deflagrar a greve de maneira unitária com a FUP. Então, a data para a gente pode sim ser adiada, né? Nós estamos votando a partir do dia 16, porque nós queremos fazer uma greve, mas uma greve para vencer. E nós acreditamos que a força da categoria a nível nacional é importante para isso. E também nós temos clareza de que o pior caminho seria aceitar essa proposta. A nossa greve, ela pode forçar a empresa a recuar e propor a renovação do acordo. A nossa greve pode descambar sim para um dissídio coletivo, e aí com todas as considerações que a Raquel fez, é melhor o dissídio do que aceitar essa proposta, e nós temos certeza, o pior caminho é abaixar a cabeça, aceitar essa proposta, porque a gente tem certeza que o processo de venda de ativos e demissão de petroleiros e petroleiras não vai parar por aí. Não é porque a Revap não está na lista hoje que ela não pode entrar. E o rebaixamento do acordo coletivo de trabalho é sim a aceleração desse processo. Então, chamamos a categoria a resistir, a rejeitar a proposta do TST, a aprovar a greve nacional petroleira e vir junto com a direção do sindicato construir a nossa luta por nenhum direito a menos e contra o desmonte do sistema Petrobras. Essa edição do Petrocast fica por aqui. A gente volta na próxima quarta-feira, dia 16, ou em alguma edição extraordinária, se houver alguma novidade. Eu sou Manuela Moraes, jornalista do sindicato. Até a próxima!